Paz a todos! Este é o nosso momento de sabedoria. Hoje eu estarei falando um pouco sobre um grande homem chamado Policarpo. Nós sabemos que desde o princípio do século II havia imperadores, que era, por exemplo, o imperador Trajano. Ele tinha uma política, meus amados e queridos irmãos, que perseguia os cristãos durante aquele período. Mas só eram perseguidos aqueles cristãos que as pessoas denunciavam. Se não houvesse quem denunciasse, eles poderiam continuar na sua fé, servindo, adorando. Mas houve outros imperadores, por exemplo, Antonino, Pio e vários cristãos desta época, eles foram presos e torturados por esses imperadores. Mas uma das coisas que me chama bastante atenção é que nenhum desses cristãos eles negavam a sua fé. Eu pergunto a vocês, será que vocês teriam a coragem que teve estes homens? Será que você teria a coragem que teve Policarpo? Nós sabemos que Policarpo, ele foi um membro, houve um membro da sua igreja que saiu da sua igreja, da sua cidade, e se refugiou numa fazenda, nas redondezas. Depois de algum tempo atrás, descobriram aonde ele estava, tanto Policarpo quanto esse membro da igreja, e Policarpo teve que fugir para outra fazenda. Mas aconteceu que um dos membros de Policarpo, eles foram capturados e foram tão massacrados que acabou contando aonde ficava o esconderijo de Policarpo. Policarpo foi um grande servo de Deus. Policarpo foi, para vocês saberem quem foi Policarpo, ele foi o sucessor de João. João, apóstolo amado de Jesus, ele foi um dos sucessores, foi ungido bispo por João. E nós sabemos que quando aconteceu isso, Policarpo disse: eu não vou mais fugir. E ele ficou aguardando os soldados do imperador chegar para levá-lo. E quando os soldados do imperador chegou para prender Policarpo, você sabe o que foi que Policarpo fez? Tem pessoas que se rasgam, tem pessoas que faz várias coisas. Policarpo foi lá, ofereceu comida aos soldados, pediu um tempinho para que ele ficasse a sós com Deus. Ele ficou a sós, sabe quanto tempo ele ficou a sós com Deus? Ele ficou 2 horas a sós com Deus. E depois os soldados pegaram Policarpo, levaram. E quando Policarpo ele chegou lá e ficou perante a um dos comandantes, então o comandante disse para Policarpo: rapaz, você já é um senhor de 86 anos. Você poderia, chegue lá, se prostre perante o imperador, adore o imperador, e você vai continuar com vida. Só que Policarpo, ele continuou firme. Policarpo, ele negou fazer aquilo. E aquele procônsul pediu que
ele gritasse, né, que o povo gritasse abaixo os ateus. Você sabia que naquela época, meus amados e queridos irmãos, aquele que não adorava outros deuses era tido como ateus? Hoje ateu é quem não adora a Deus, a um Deus só. A quem não adora a nenhum Deus é ateu. Naquela época não, ateus era quem não adorava aos deuses do império, a quem adorava só um Deus. Então Policarpo era tido como ateu. Então quando o povo começou a gritar, que ficava aquela grande multidão, começou a gritar abaixo os ateus, Policarpo também apontou em direção a multidões e disse, verdadeiro, ó que coragem do homem, abaixo aos ateus. Ele não teve medo, ele continuou, sim, abaixo os ateus. Ele continuou na fé, confiando ali. E o procônsul continuou insistindo com ele, dizendo que ele jurasse ao imperador e maldissesse a Cristo, que ele ficaria livre. Só que Policarpo continuou, foi e respondeu ao procônsul dizendo, olha, eu vivi 86 anos servindo a Jesus Cristo e Jesus Cristo nenhum mal me fez. Como poderia eu dizer isto àquele a quem me salvou? Então, quando o procônsul pediu que convencesse a multidão, Policarpo respondeu que se ele quisesse trataria de fazê-la mudar de ideia, mas que não considerava aquelas pessoas enfurecidas dignas de escutar a sua defesa. Então, ele já sabia que não adiantava ele tentar se defender perante aquela multidão que estava enfurecida, querendo ver a sua morte, querendo ver a sua destruição. Então, o procônsul, ele continuou tentando amedrontar a Policarpo, tentou de todas as formas. O procônsul disse, olha Policarpo, se você não fizer isso, sabe o que é que tem para você, Policarpo? Tem feras. Sabe o que foi que Policarpo disse, meus amados queridos irmãos? Policarpo disse que vem as feras. Olha, aí o procônsul continuou insistindo. Olha, você vai ser queimado. Policarpo foi lá e respondeu, olha, o fogo que você pode acender para mim é algo que vai se apagar rapidamente, mas o fogo que está preparado para você, esse fogo jamais se apaga. Então a firmeza desse bispo fez com que aquele procônsul ordenasse que ele fosse queimado vivo. Mas ele continuou firme, fiel, foi lançado na fogueira. Houve um tormento terrível, mas ele pôde fazer, meus amados e queridos irmãos, esta oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, teu Filho amado e bendito, Jesus Cristo, pelo qual recebemos o conhecimento de teu nome, Deus dos anjos, dos poderes, de toda a criação, de toda geração de justo, que vive na tua presença. Eu te bendigo por me teres julgado digno do dia desta hora, de tomar parte entre os martírios do cálice do teu Cristo, para a ressurreição de vida eterna da alma, do corpo, da incorruptibilidade do Espírito Santo. Com eles possa eu ser admitido à sua presença como sacrifício agradável, como tu preparaste e manifestaste de antemão, como realizaste, ó Deus, sem mentira,
e verás, porque por todas as outras coisas eu te louvo e te bendigo. Te glorifico pelo eterno e celestial sacerdote de Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo que seja dada a glória a ti com ele, o Espírito Santo, pelo século dos séculos. Amém. Olha que, quando eu paro para meditar, meus queridos, amados irmãos, o que passou este homem por amor a Jesus Cristo, eu paro para ver que nós fazemos tão pouco para Deus. Nós fazemos o mínimo dos mínimos para Deus. Eu quero dizer, este homem, ele estava ali morrendo queimado e ele fez esta oração. O vento estava passando, estava impedindo de queimar completamente, ele estava sofrendo no momento de ser queimado ali. É tanto que o soldado teve que vir transpassar ele com a espada. Que sofrimento deste homem. Mas mesmo assim ele pôde fazer esta oração, agradecendo a Deus por ele passar por aquele martírio, por ele passar por aquela morte terrível. Meus amados e queridos irmãos, vamos ser verdadeiros cristãos em Cristo Jesus. Vamos seguir o exemplo desses homens que morreram por nós. Morreram para que o Evangelho chegasse até nós. Morreram para que a palavra de Deus nos alcançasse. Porque este sucessor de João, o amado e amigo de Jesus, este homem foi um grande exemplo. E por causa deste grande exemplo, nós estamos aqui hoje. Então aí vai esta reflexão, este momento de sabedoria para conhecermos um pouco da história deste homem e saber que por maior que seja o teu problema, existem pessoas que sofreram mais do que você para que o Evangelho estivesse aqui. Se alguém tem falado de você, se alguém tem te apedrejado, se alguém tem zombado de você, se alguém não quer ouvir o que você tem pregado, lembre-se, pessoas sofreram mais do que você. Pagaram com a própria vida e mesmo assim agradeceram a Deus. Agradeça a Deus por tudo. Senhor Deus, eu te apresento a vida desta mulher, deste homem, desta pessoa que está nos ouvindo agora. Eu quero te pedir que o Senhor toque nesta pessoa com teu poder, com tua graça, com tua unção, preparando o coração, a alma e o espírito desta pessoa para continuar te servindo, te adorando em espírito e em verdade, porque a ti seja toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus eu te agradeço. Se você gostou, compartilhe. Se não gostou, só ouça e fique na paz.